Olá, gente! Dando continuidade à nossa aula, vamos falar um pouco sobre a motilidade do cólon ou do intestino grosso. Então, inicialmente, vamos falar das funções motoras que são desempenhadas por esse segmento. A primeira função é movimentação com retropulsão do conteúdo colônico, renovando seu contato com a mucosa. Esse tipo de movimentação acaba colaborando com a otimização do processo de absorção de água e eletrólitos que vai ocorrer predominantemente no cólon ascendente. Então, é nessa região onde vai ocorrer esses processos. O segundo, mistura, amassamento e lubrificação do conteúdo colônico com as secreções de muco. Essa secreção de muco ela vai ser efetuada pelas células caliciformes, que, como nós sabemos, existem em grande quantidade nesse segmento do trato gastrointestinal. No entanto, nós vamos observar uma quantidade considerável no colo transverso e descendente. Regiões essas que são responsáveis pela formação e armazenamento das fezes. A terceira, propulsão cefalocaudal do conteúdo colônico, que vai ocorrer ao longo de todo o colo, certo? Então, a propulsão ela se dá em toda a extensão do colo. O quarto, expulsão das fezes ou defecação. E aí envolve o reto e o canal anal para que esse processo assim aconteça. Bem, aqui nós temos a divisão funcional do cólon. Então, nós vamos ter a região ou metade proximal do cólon, que vai estar envolvido com os processos de absorção, como eu falei anteriormente, de água, eletrólitos, e também nós vamos perceber que a atividade de bactérias irá colaborar com a formação de ácidos graxos de cadeia curta, que são voláteis. Então, também vai acontecer a absorção desse ácido graxo, ok? Alguns autores fazem a seguinte divisão. Eles consideram como região proximal o seco, o cólon ascendente, até aí. O cólon transverso eles consideram uma outra região, e em seguida nós temos a região distal, que vai ser representada pelo cólon descendente, sigmoide e pronto. E aí a outra região que é a região do reto e do canal anal. Isso é uma divisão feita por alguns autores. No entanto, Guyton ele adota essa divisão. A metade proximal do cólon e a outra metade é considerada como a metade distal do cólon e vai ter a função aí de armazenamento. Como eu falei, armazenamento, né, corresponde à formação das fezes. Então, vamos seguir adiante. A divisão dos movimentos. Nós vamos ter dois movimentos, o mesmo que acontece lá no intestino delgado, onde nós vamos ter tanto a presença de contrações de mistura, como também de contrações propulsivas. No entanto, essas contrações aqui, elas são lentas, o que permite que esse conteúdo colônico ele possa ser absorvido, que possa se dar os processos de mistura e lubrificação que vão colaborar com a formação das fezes e o seu armazenamento, ok? Então, nós vamos ter aqui esses dois tipos de movimentos. No entanto, ambos eles são lentos. Vamos falar sobre cada um deles. Movimentos de mistura, as austrações ou austras. As austras eu posso considerar como segmentos ovoides que podemos observar no cólon,
certo? Tanto ascendente quanto transverso, como podemos observar aqui, e no descendente também. A definição aqui proposta é a seguinte: são protrusões saculares formadas ao longo de toda a extensão do intestino a partir de contrações do músculo circular. Então, vão estar envolvidas aí aproximadamente 2,5 centímetros. Quando ocorre a contração desse músculo circular, nós vamos ter aí a obliteração até do lumen, de tão potente que é. E também nós temos a contração longitudinais, envolvendo aí as tênias cólicas. As tênias cólicas são correspondentes aí a 3 feixes de musculatura longitudinal que se estende por todo o cólon, certo? Vamos ver mais alguma informação com relação às austrações. A função: revolvem lentamente o material fecal, o qual é exposto gradualmente à superfície da mucosa do intestino grosso. Então, as austrações elas vão estar muito presentes ali na região do colo ascendente, do colo transverso, áreas que vão estar envolvidas no processo absortivo, ok? Também vão contribuir para a propulsão do conteúdo colônico. Da mesma forma que foi falado na aula que tratou sobre os movimentos do intestino delgado, vimos que tanto os movimentos, as contrações de propulsão quanto as contrações de mistura acabam colaborando aí de alguma forma com essas funções. Ou seja, a contração de mistura pode promover também peristalse, da mesma forma que acontece com a contração peristáltica, que pode colaborar com a mistura. Então, as austrações, elas também vão colaborar no encaminhamento do conteúdo colônico para o segmento mais distal, ok? Então, vamos lá, mais adiante. Então, aqui nós temos uma imagem que mostra justamente, bem detalhadamente, essas estruturas, né? Então, aqui nós temos as austrações, que, como vimos, são contrações potentes da musculatura circular. Ela chega a obliterar a luz do lumen, e também observamos aqui a tênia colônica, que também participa na formação dessas estruturas. Abaixo da tênia, nós vamos ter o plexo mioentérico, ok? Cada austra atinge a intensidade máxima em cerca de 30 segundos e desaparece em 60 segundos. As austras, no seco e no colo ascendente, se movem lentamente na direção do ânus. Movimentos propulsivos, movimentos de massa. Podemos definir esse tipo de movimento como um movimento que vai varrer. Ele acontece durante um dia de 1 a 3 vezes, e ele é um movimento propulsivo que perdura por um período de tempo considerável e varre, digamos assim, esse conteúdo colônico. Esse tipo de movimento é o que vai colaborar para a deflagração do reflexo da defecação, certo? Então, vamos ver aqui algumas características desse tipo de movimento. Primeiro, tipo modificado de peristaltismo. A gente viu que no peristaltismo forma-se o anel contrátil mediante o estímulo apropriado, que é a distensão da parede do trato gastrointestinal. Aqui, da mesma forma, a distensão vai promover, mas aqui, diferentemente do que acontece, alguns reflexos e alguns hormônios vão estimular, ok? E vamos mais adiante. Ocorre do seco ao sigmoide,
Então, é aquele movimento potente que faz com que esse conteúdo ele percorra uma distância significativa desse segmento por um período de tempo considerável. Okay? Assume papel propulsivo, como já foi falado logo no início. A frequência de ocorrência, 1 a 3 vezes por dia. A duração, 15 minutos durante a primeira hora após o de jejum. O quimo ele leva de 8 a 15 horas para se mover da válvula ileocecal pelo colo, passando a ser fecal. Né? Podendo esse tempo em que esse conteúdo ele fica contido no colo, ele é variável, né? Dependendo aí do indivíduo. Sequência de eventos do movimento de massa. Então, aqui nós vamos ter os eventos que vão culminar com a formação desse tipo de contração. Sim, eu vou até abordar aqui para não esquecer que alguns reflexos eles vão ser responsáveis pelo desencadeamento do movimento. O ortotáxico, ou seja, quando o indivíduo ele se levanta, ele sai daquela condição horizontal e passa para a posição vertical, é dado o gatilho, é sinalizado que esse indivíduo mudou de posição e o reflexo ele é deflagrado. E aí o indivíduo logo vai ao banheiro. Isso é muito comum. Tem indivíduos que logo ao despertar ficou de pé, eles correm já para o banheiro, né? É automático, é um reflexo. Então é um reflexo ortostático. O outro reflexo que vai colaborar com o movimento de massa é o gastrocólico, como também o gastroileal. E esses dois tipos de reflexo acontecem logo no de jejum. Então, o indivíduo acorda, se alimenta, passado aí um período de tempo, ele já sente a necessidade de ir ao banheiro. Ok? O gastrocólico, ele é gerado lá no estômago, mediante a introdução, a ingesta de alimento, e deflagra o reflexo lá no intestino, ok? E o gastroileal, da mesma forma, sendo que vai promover o relaxamento do esfíncter ileocecal, como vimos na aula passada, ok? Então vamos lá, vamos ver a sequência. Sim, com relação aos hormônios, eu posso citar a gastrina e também a colicistocinina. Esses dois hormônios, eles são promotores do movimento de massa. Então, vamos lá, vamos falar da sequência de eventos do movimento de massa. Então, esse fluxograma, ele ilustra a sequência de uma forma interessante. Primeiro vai ser formado o quê? O anel constritivo. Esse anel constritivo, ele vai ocorrer em qualquer ponto do colo, mediante a distensão ou irritação da região. Geralmente, o colo que vai estar envolvido na formação desse anel constritivo é o colo transverso, certo? Mas isso não quer dizer que outras regiões assim não ocorram. Por que o colo transverso? Porque justamente esse tipo de movimento de massa ele vai estar muito mais voltado para a questão de encaminhar um certo volume de conteúdo colônico a uma certa distância por um período de tempo curto, colaborando para a deflagração da defecação. Bem, em seguida nós vamos ter o desaparecimento das austrações nos 20 centímetros ou mais do colo distal ao anel constritivo. Se existir na região distal essa austração e ocorreu na região proximal, né, anterior, o sinal, então essas austrações elas vão desaparecer, certo?
fazendo com que o conteúdo ele possa ser propagado, propelido adiante. Contração do segmento comunidade, impulsionando o material fecal em massa para regiões mais adiante do colo. Então, aqui todas aquelas austrações que estiverem na região mais distal, elas vão desaparecer e vai ficar um conteúdo único, onde essa contração, quando acontecer, vai empurrar todo esse material adiante. Algumas vezes, outros movimentos de massa ocorrem adiante do intestino. Então, ocorre esse primeiro movimento, ele cessa e em seguida outro é formado. Duração da série de movimentos de massa, 10 a 30 minutos. Esse é o tempo que vai acontecer esse tipo de movimento. Duração da série de movimentos de massa, 10 a 30 minutos, com retorno 12 horas depois. Então, durante esse período de tempo, é observado esse movimento de massa, certo? De 10 a 30 minutos. Contração progressiva, que vai durar 30 segundos, e o relaxamento ele vai durar aí cerca de 2 a 3 minutos para que uma nova contração assim aconteça. E aí, a vontade de defecar, ela vai surgir com a presença de fezes lá no reto, que vai promover a distensão dessa região e vai deflagrar o reflexo, né? Então, o sinal vai ser produzido, levado até a região sacral e posteriormente teremos a resposta dada, ok? No caso aí, a defecação. Aqui nós temos na figura 3 as funções absortivas e de armazenamento do intestino grosso. Então, nessa imagem, nós vamos ter a constituição, o aspecto, melhor dizendo, do conteúdo colônico. Então, percebam que quando ocorre o influxo do conteúdo ileal para a região do cerco, esse material ele vai ter uma consistência líquida. Ele vai trafegar por todo esse segmento, vai ocorrer os processos absortivos aqui no colo ascendente, e aí a gente já vai perceber a modificação desse conteúdo. Ele vai ser agora de consistência semilíquida. Passa para o colo transverso e, mediante esses processos absortivos que estão operando, esse material ele passa a ter aí uma consistência pastosa, que vai sendo progressivamente solidificada, digamos assim, mediante os processos absortivos. Então, quando ele chega aqui, né, na região final do colo transverso, ele já vai ter uma consistência semi-pastosa. Quando chega na região do colo descendente, ele já vai ter o aspecto bem característico das fezes, né? Semi-sólido, ok? E quando ele passa a ser eliminado, sólido. Então, a modificação da consistência do conteúdo colônico vai acontecer ao longo do trajeto pelo segmento aí do trato gastrointestinal do colo, certo? O comprometimento da motilidade causa maior absorção e as fezes ficam duras no colo transversal, ocasionando aí a constipação. Então, se eu tenho uma redução dessa motilidade, então a gente vai perceber que esses processos absortivos eles vão ser mais potentes e a tendência é que essas fezes elas fiquem mais secas, ok? O excesso de motilidade causa menor absorção e diarreias ou fezes moles.
Isso aí é quando, né, por exemplo, no quadro de infecção bacteriana ou qualquer outro processo que cause essa irritação na mucosa do cólon, vai fazer com que esse conteúdo ele seja lançado adiante sem ocorrer os processos absortivos e a formação da forma tão conhecida que temos das fezes, mediante a esse excesso de motilidade, justamente para garantir que esse conteúdo ele possa ser varrido, se tiver algum agente patogênico ou se tiver algum agente irritativo. Bem, iniciação dos movimentos de massa. Eu falei de alguns reflexos, aqui tem apenas dois, né? O reflexo gastrocólico e o reflexo duodenocólicos. São alguns. Okay? Então, o que vai promover esses reflexos, né? No caso do gastrocólico, a distensão do estômago ou o aumento da secreção gástrica são responsáveis em deflagrar o reflexo, certo? E também a irritação da parede do cólon. Com relação ao reflexo duodenocólico, são aqueles que vão ser gerados no duodeno, certo? Como a distensão do duodeno. E aí, esse reflexo depois ele vai ser dado no segmento do cólon, certo? Promovendo aí esse tipo de movimento do cólon. O que é interessante aqui também de observar é que todos esses reflexos eles vão ter aí a influência da inervação do nervo vago, ok? Os reflexos são transmitidos por meio do sistema nervoso autônomo e quando os nervos autônomos extrínsecos do cólon são removidos, pode não ocorrer raramente os reflexos. Pode ainda existir alguma motilidade porque existe o sistema nervoso intrínseco ou entérico, que também são responsáveis por algum tipo de resposta. A defecação podemos definir como o processo de expulsão do corpo dos resíduos não digeridos das fezes. Observações. O reto, durante o período em que não está acontecendo a defecação, ele é vazio, ele não tem fezes, bem como também o canal anal, certo? Então, não existe fezes nesses segmentos aí do intestino grosso entre os períodos de defecação. A presença de fraco esfíncter a 20 centímetros do ânus, na junção entre o colo sigmoide e o reto, vai colaborar aí como um esfíncter fisiológico fraco. A angulação aguda nessa região também vai contribuir para a resistência adicional ao enchimento do reto. Aqui nós temos os eventos, né? A defecação, que é a vontade de defecar, né? Ela vai ser gerada, ela vai ser promovida pelos movimentos de massa das fezes para a região do reto. Ao chegar essas fezes no reto, elas vão promover a distensão dessa região, onde vai ser deflagrado o sinal, que vai ser levado até a região sacral e depois a resposta vai ser enviada para essa área, não só para a área do sigmoide, né, do colo sigmoide, do reto, do canal anal, mas também para os centros superiores. O indivíduo ele tem a consciência desse reflexo, né? Por isso que ele vai controlar aí os esfíncteres, no caso o esfíncter anal externo, justamente para garantir que esse conteúdo ele permaneça ali
até o momento apropriado para a sua defecação. Bem, então, ocorrido isso, a geração desse reflexo, qual vai ser a resposta? Contração reflexa do reto e relaxamento dos esfíncteres anais. Quando eu falo aqui do relaxamento dos esfíncteres anais, eu estou tratando aqui dos esfíncteres, tanto interno quanto externo. Alguns autores, eles já falam o contrário. Eles dizem que vai ocorrer a contração reflexa do reto, o relaxamento do esfíncter anal interno e a contração do esfíncter anal externo. Aí você vai dizer, mas como assim, Denise? Por que Guyton coloca aqui? Eu acho que ele dá a ideia do momento em que o indivíduo ele vai defecar, certo? Então, no momento da defecação, quando é oportuna a defecação, vai ocorrer essa sequência de eventos aqui. Contração reflexa do reto, relaxamento dos esfíncteres, tanto os esfíncteres anal interno como externo. Agora, quando o indivíduo ele percebe que não é oportuno, não é o momento adequado para a evacuação, para a defecação, aí esse esfíncter anal externo ele vai permanecer contraído. Então, eu acho que alguns autores eles colocam essa questão dessa forma, né? Ou seja, como o indivíduo ele tem controle, eu estou aqui conversando com vocês, se for deflagrado o sinal, eu não vou poder ir ao banheiro. Então, né, tenho que manter esse esfíncter externo, anal aí, contraído até o momento oportuno, né? Até que eu esteja em uma condição favorável para realizar a evacuação das fezes, que é a defecação. Mecanismos que evitam a passagem do material fecal pelo ânus. A constricção tônica é o que vai evitar a passagem desse material. E essa constrição tônica ela vai ser promovida pelo esfíncter anal interno e pelo esfíncter anal externo. O esfíncter anal interno ele é constituído por músculo liso, espesso, com vários centímetros de comprimento na região anal. Já o esfíncter anal externo ele é constituído por músculo estriado, que circunda o esfíncter interno e se estende distalmente a ele. Como podemos observar nessa figura, aqui nós temos a presença do esfíncter anal interno. E circundando esse esfíncter, nós temos o esfíncter anal externo. Percebam também a presença aqui do músculo pubo-retal. Esse músculo ele permite o relaxamento do assoalho pélvico durante o processo de defecação. Com relação ao controle nervoso, no caso do músculo estriado, ele vai ser controlado por fibras nervosas do nervo pudendo, tendo a participação aí do sistema nervoso somático, né, onde o indivíduo ele vai ter o controle voluntário, consciente ou subconsciente, sob esse esfíncter, ok? Com relação ao esfíncter anal interno, ele vai ser inervado pelo nervo pélvico, proveniente lá da medula sacral. Então, trata-se de uma inervação do tipo colinérgica, parasimpática. Com relação à inervação autônoma simpática, não vai ocorrer nessa região do trato gastrointestinal, ok? Então, a inervação aqui só vai ocorrer pelo sistema nervoso autônomo parasimpático, por meio dos nervos pélvicos, que são nervos do tipo colinérgico e que vai garantir a deflagração desse reflexo. Nesse tipo de inervação, nós vamos ter a participação tanto de nervos aferentes quanto de nervos eferentes, ok? Bem,
Nesse slide nós temos as vias pelas quais o reflexo da defecação ela vai ser deflagrada. Para ocorrer a defecação, eu vou ter tanto a participação do sistema nervoso intrínseco, como também do sistema nervoso extrínseco. No caso do sistema nervoso intrínseco, ele vai promover o reflexo intrínseco mioentérico. Percebam aí a participação do plexo mioentérico na execução desse reflexo. Com relação ao sistema nervoso autônomo, eu vou contar com o reflexo de defecação parasimpático. Então, ambos os reflexos, no caso o reflexo intrínseco mioentérico, como é um reflexo não tão potente, vai precisar de um auxílio de um sistema que vai modular, intensificando esse reflexo, que é o reflexo da defecção parasimpático, ok? Na figura 4, nós temos as vias aferentes e eferentes do mecanismo parasimpático para intensificar o reflexo da defecação. Então, aqui nós temos as regiões referentes a esse segmento do trato gastrointestinal. Nós temos o colo sigmoide, nós temos o reto, nós temos o esfíncter anal, aqui, gente, interno, certo? E por fim, nós temos o esfíncter anal externo, não é interno não, é externo. Bem, então esses são os segmentos do trato gastrointestinal envolvidos. Percebam que o colo ascendente ele também vai participar de alguma forma, né? Na geração, por exemplo, do movimento de massa, ok? Então nós temos aqui as fibras aferentes e fibras eferentes, ambas pertencentes ao nervo pélvico, ok? Ao nervo pélvico, que estão localizados, né, que partem aí da medula sacral. Então, a condução do sinal vai se dar por vias aferentes, que é encaminhada até a região da medula sacral, e a resposta vai ser enviada por fibra nervosa eferente para a região do reto, do canal anal e, bem como sabemos, dos esfíncteres anais. Então, nós temos aqui o nervo motor esquelético e aqui o córtex consciente. A partir do momento em que a informação de distensão ela é captada por esses terminais nervosos, ela vai ser encaminhada até a medula sacral e no momento em que ela está sendo integrada aqui, ela também envia informação para o córtex consciente. Então, vamos seguir adiante. O reflexo intrínseco mioentérico. Então, como vimos, tem a participação do sistema nervoso entérico aí. Quais são as sequências de eventos que vão acontecer? Primeiro, distensão da parede retal pelas fezes. E como eu já falei, o movimento de massa chega até essa região, distende essa região e aí o sinal vai ser enviado. Então, ocorre a propagação dos sinais aferentes por meio do plexo mioentérico, o sistema nervoso entérico local. Esse sistema ele consegue integrar essa informação e emitir uma resposta, formando aí a onda peristáltica que vai acontecer no colo descendente, sigmoide e no reto, fazendo com que as fezes sejam empurradas em direção ao reto, relaxando posteriormente os esfíncteres anais interno e externo. Percebam bem aqui que a resposta vai ser contração do reto e relaxamento dos esfíncteres. Isso se for oportuno a defecação. Vamos para o reflexo de defecação promovido pelo parasimpático. Vai ocorrer os seguintes eventos.
estimulação dos terminais nervosos do reto, transmissão dos sinais para os segmentos sacrais da medula espinal. Lembre-se que aqui nós vamos ter o envolvimento do sistema nervoso autônomo. Integração dessa mensagem e depois o envio de uma resposta, o retorno dos sinais pela fibra nervosa parasimpática por meio dos nervos pélvicos. Ao chegar na região, nós vamos perceber o que? A intensificação das ondas peristálticas no colo descendente, sigmoide, no reto e no ânus. Isso faz com que ocorra o relaxamento do esfíncter anal interno e o relaxamento do esfíncter anal externo, que tem um controle voluntário, principalmente no caso aí o externo, ele tem esse controle voluntário e geralmente consciente. Então, se for oportuno, o indivíduo vai e realiza a defecação. Se não, mantém o esfíncter anal externo contraído até o momento oportuno. Outros efeitos iniciados pelos sinais da defecação que entram na medula espinal. Então, após esse reflexo ele ser deflagrado, nós vamos também perceber a deflagração de outros sinais que vão ser emitidos, por exemplo, para a musculatura torácica, envolvendo aí os músculos respiratórios, e para a musculatura abdominal, envolvendo aí os músculos abdominais. A integração dessas musculaturas visa aumentar a pressão tanto da região intratorácica quanto da região intraabdominal, certo? Fazendo com que gere força suficiente para fazer com que esse conteúdo ele possa ser eliminado através da defecação, ok? Então, quais são os eventos? Então, vimos que há a participação das musculaturas, né? O músculo respiratório vai ser requisitado, o músculo abdominal vai ser requisitado. E o que é que vai acontecer? Para eu aumentar a pressão interna, eu preciso realizar uma inspiração profunda, fechar a minha glote e fazer força, né? A contração aí dos músculos da parede abdominal. E aqui ainda vale acrescentar os músculos da respiração. E aí, essa força vai garantir que as fezes possam ser eliminadas. Esses efeitos também, eles podem ser dados mediante a consciência do indivíduo. Por exemplo, o indivíduo ele precisa fazer um exame de fezes. E aí ele precisa coletar o material. Às vezes o indivíduo ele não foi deflagrado o sinal para a defecação. Então o indivíduo ele força, certo? Esse tipo de resposta reflexa que força um movimento de massa em direção ao reto, ele não é tão potente quanto o que acontece naturalmente, ok? Quando a defecação é oportuna, os reflexos da defecação podem ser ativados de forma proposital. Foi o que eu falei. Fatores que afetam a pressão abdominal e deslocam o material fecal para o reto. Respiração profunda, movimento do diafragma para baixo, contração dos músculos abdominais. Todos esses fatores vão fazer com que ocorra o aumento da pressão intratorácica e intraabdominal. E é esse aumento da pressão que vai forçar o conteúdo fecal para as regiões apropriadas. Constipação grave. A constipação ela decorre da inibição frequente dos reflexos naturais da defecação. Então, aquele indivíduo que toda vez que vem o reflexo, ele acaba inibindo esse reflexo, então vai chegar um determinado tempo que ele não vai mais, esse reflexo ele não vai mais acontecer de forma natural. Com relação o retorno desse conteúdo vai acontecer por retropropulsão. Então, da mesma forma que acontece a propulsão e que vai gerar o reflexo, quando o indivíduo ele acha que não é
oportuno o processo, o ato de defecar, ele vai, como vimos, contrair a musculatura do esfíncter anal interno, fazendo com que todos os demais segmentos envolvidos no reflexo da defecação também sejam inibidos. Aí nós vamos ter a retropropulsão desse conteúdo, né, que está presente no canal anal e no reto. Então eles retornam para o sigmoide, para o colo sigmoide ou até mesmo para o colo descendente. Esvaziamento automático do intestino. Então, são decorrentes da ausência de controle consciente, exercido pela contração e pelo relaxamento voluntários do esfíncter anal externo. Então, algumas condições faz com que esse indivíduo ele tenha esse esvaziamento automático do intestino. Então, acontece muito em recém-nascidos e também em indivíduos que sofreram alguma transecção da medula espinal. Outros reflexos autônomos que afetam a atividade intestinal. Então, nós vamos ter o reflexo peritônio intestinal, cuja irritação ou inflamação do peritônio vai inibir fortemente os nervos entéricos excitatórios. Então, vai acontecendo o quê? A redução da motilidade. Reflexo renointestinal também vão inibir a atividade intestinal, como resultado aí da irritação ou inflamação renal. E o reflexo vesículo-intestinal, que vai inibir a atividade intestinal como resultado da irritação vesical. Na clínica, vamos falar agora de uma condição, o ilho paralítico. Como definição, temos, refere-se a um estado temporário ou permanente de inibição da motilidade gastrointestinal nessa região. Os sintomas: dor abdominal, perda do apetite, prisão de ventre, distensão abdominal, enjoo e vômito. São alguns sintomas. Como o próprio nome já é bem sugestivo, o ilho paralítico, ele não funciona. Então, o indivíduo que tem esse segmento do trato gastrointestinal com a motilidade paralisada, também vai acabar sendo percebido que eles não vão evacuar. Então, não tem como o conteúdo seguir adiante. As causas: influências neurogênicas, miogênicas e humorais, bem como liberação de mediadores inflamatórios, talvez produtos bacterianos. Distúrbios intestinais funcionais. E aqui eu posso até colocar a síndrome do intestino irritável. A definição: refere-se a entidades patológicas em que os pacientes se queixam de dor abdominal, estufamento, constipação intestinal ou diarreia, porém para as quais não se consegue identificar qualquer causa orgânica. A estimativa de prevalência: 10 a 30% da população sofrem pelo menos de sintomas ocasionais. Então, é uma entidade patológica bem comum na nossa população. E muitas pessoas não procuram, às vezes, o atendimento médico, né, para conseguir descobrir a causa desse distúrbio funcional. Causas: estado de hipersensibilidade visceral, sensibilização das vias neurais aferentes, que ocorrem de modo idiopático, promovendo aí a dismotilidade. Quando eu falo de dismotilidade, eu posso colocar aqui o aumento da motilidade, como também a redução dessa motilidade. Então, o organismo ele vai responder dessa seguinte forma: ou ele aumenta a motilidade, fazendo com que aquele agente que está provocando aquela irritação seja
varrido do trato gastrointestinal, ou é o aspecto contrário, vai ter redução da motilidade, né? Retendo aí esses conteúdos no trato gastrointestinal. Incontinência fecal pode ser definida como a condição em que ocorre a liberação dos conteúdos retais, ou seja, as fezes, contra o desejo de uma pessoa. É uma situação bem angustiante, porque o indivíduo ele não tem controle do ato de defecar, ele não tem controle sobre a defecação. Então, um espirro, pegar um peso, né, qualquer evento em que promova um aumento da pressão abdominal ou intratorácica vai acabar fazendo com que esse conteúdo colônico seja forçado para as regiões mais distais, lá para a região do reto, onde sabemos que é deflagrado, né, o sinal. Então, ocorreu distensão, é deflagrado o sinal que vai ser levado tanto para o sistema nervoso autônomo, como também o sistema nervoso entérico aí participando. As causas. Lesão do esfíncter externo do ânus, né, promovida aí por algum tipo de traumatismo, lesão obstétrica ou cirúrgica. Prolapso retal também pode provocar esse tipo de condição, ou doença neuropática, que afeta aí o sistema nervoso. Tratamento: fortalecimento do músculo esfíncter externo do ânus por meio de exercícios, e aí nós temos o biofeedback, e intervenção cirúrgica. Pode ser também utilizado algum tipo de tratamento clínico. Referências bibliográficas, então nós temos aqui as duas fontes que foram utilizadas na construção desse material. As imagens foram obtidas desses sites. E a gente conclui a nossa aula aqui. Até a semana que vem.